Mas qual que é a responsabilidade da presidente Dilma na compra da refinaria de Pasadena? O Brasil precisa que se esclareça quais foram as razões pelas quais a presidente da República, especialista na área de Minas e Energia, tomou uma decisão tão danosa para as finanças da Petrobras e para o próprio país. E o que é mais grave, se houve um encaminhamento equivocado por parte da diretoria internacional, como atesta a nota da presidente da República, o esperado é que aquele que fez esse encaminhamento ou fosse demitido ou fosse investigado. Ele foi promovido. Ele, no governo da própria presidente Dilma Rousseff, ocupa uma diretoria na BR Distribuidora. Isso é inaceitável. Esse modus operandi do PT não é mais aceito pela sociedade brasileira. Depois o governo se pergunta por que as pessoas estão nas ruas, por que essas manifestações? É porque as pessoas estão cansadas dessa ausência de respostas. Eu vi hoje que o responsável, segundo o PT, por esse encaminhamento, está de férias na Europa. Nós vamos, na próxima terça-feira, nos reunir a oposição no Congresso Nacional e construir um grande esforço para que nós possamos ter a CPI da Petrobras. Talvez em todo esse momento mais recente da vida política brasileira não tenha havido uma denúncia tão grave e de tantas consequências para o Brasil como essa. Portanto, nós vamos nos reunir na próxima terça-feira e vamos apresentar um requerimento de CPI e vamos examinar, quem sabe, uma CPI mista. E aqueles da base do governo que dizem querer investigar essa questão, que já nos ajudaram a aprovar a comissão externa para investigar outras denúncias envolvendo a própria Petrobras, no entendimento ou no pagamento de propina por parte de uma empresa holandesa, nós esperamos que possam nos ajudar para que essa questão seja esclarecida. E a própria presidente da República tem a oportunidade de explicar as razões pelas quais ela tomou essa decisão, e mais do que isso, as razões pelas quais omitiu dos brasileiros, nos últimos 6 anos, ter tomado a decisão que tomou. Senador, hoje os jornais trazem de que a presidente teve acesso à ampla documentação, ao contrário do que ela está dizendo. O que o senhor acha? Por que ela apresentou essa versão contraditória? Na verdade, a versão que ela apresentou é absolutamente contraditória ao que disse no Congresso Nacional o então presidente da Petrobras, Gabrielli. Ele disse ao contrário, que tomou a medida pensada, estudada, porque, segundo ele, também não é justificável, mas segundo ele, naquele momento, a conjuntura de mercado orientava para os benefícios daquela ação. A presidente contradiz a diretoria anterior da Petrobras e é preciso que o Brasil saiba a verdade. Se houve um encaminhamento do qual ela não teve conhecimento e se isso foi feito por má-fé, o encaminhamento tinha que ser a punição exemplar de quem fez isso, a prisão, o processo e, eventualmente, comprovada a culpa, a prisão de quem fez isso. Se foi por negligência, esse encaminhamento, segundo ela, que não trouxe o conjunto dos dados, no mínimo teria que ser afastado da vida pública. Há algo que precisa ser esclarecido. O cidadão que é acusado pela nota da presidência da República de ter sido responsável por levá-la a um equívoco foi promovido nesse governo. Que força tem esse cidadão? Quem o protege? Essas são questões que nós precisamos esclarecer. Por isso, as oposições vão se esforçar e, obviamente, nós somos minoria no Congresso, mas acreditamos que uma parcela importante da base possa se unir nesse esforço para que a presidente da República tenha oportunidade de se esclarecer. Não dá, novamente, para fazer aquilo que se tornou um mantra em todas as denúncias que ocorrem em relação ao PT. Terceirizar responsabilidades. Não, eu não sabia. Aliás, de não sabia e não sabia, o Brasil chegou onde chegou. Você acha que a presidente tem que ir ao Congresso explicar? Olha, eu acho que nós não estamos ainda nessa etapa. Eu não acuso a presidente de improbidade. A presidente é uma pessoa de bem. Eu acredito na honestidade da presidente. O que está em xeque nesse instante é a incapacidade, a incompetência de alguém com as responsabilidades que tem e ter tomado uma decisão dessa gravidade. É preciso, no limite, que se assuma o erro. Mas nem isso o governo consegue fazer. O que nós não vamos aceitar é a terceirização de responsabilidades. Ou a versão do presidente, então, da Petrobras, Gabrielli, é a correta e tomar uma decisão sabendo o que estavam fazendo, ou é a versão da presidente da República. O PT tem que escolher entre uma e outra. E o Brasil tem que dizer se está satisfeito com uma ou com outra. A SUCAD hoje abriu um processo administrativo para apurar supostas irregularidades nas licitações dos trens e metrôs de 5 estados, incluindo São Paulo. Qual a posição do PSDB?
que todas as investigações ocorram. O que nos causou imensa surpresa é que durante todo esse período, mesmo com essas denúncias de formação de cartel envolvendo obras conduzidas pelo governo federal, como é o caso agora, essas obras que estão sendo investigadas em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e em outros estados, são obras conduzidas pela CBTU. E houve, por parte do CAD, a escolha, a priorização de denúncias em relação a São Paulo. Tem que se investigar tudo. Se houver, vou repetir isso como presidente nacional do PSDB, se houver, até agora não se comprovou isso, um agente político de que de alguma forma tenha se envolvido em irregularidades, ele tem que ser punido exemplarmente. Eu não sou do PT, eu não sou presidente do PT, que passo a mão em pessoas que cometeram irregularidades. Mas é preciso que se apure e que se comprove se houve ou não esse investimento, se houve ou não esse envolvimento. Agora, investigar apenas os adversários não é um papel que uma instituição como o CAD, de tanta responsabilidade, de tanta credibilidade, possa fazer. Pelo menos agora, depois de um longo atraso, começa-se a investigar as denúncias que vieram no mesmo momento. Portanto, se houve cartel, se foram informados por empresas e prejudicaram o Estado ou o governo federal, esses têm que reagir, como reagiu o governador Geraldo Alckmin, buscando o ressarcimento de eventuais danos. Portanto, agora nós estamos assistindo aqui, pelo menos acompanhando a evolução dos casos, estamos vendo que havia um conluio realmente de empresas, não apenas para buscar benefícios no governo de um Estado governado pelo PSDB, mas também na União. Vamos ver de quem é a responsabilidade. É das empresas? É de funcionários públicos? É de agentes políticos? Não importa quem sejam. Todos têm que ser punidos se comprovadas irregularidades. Ok, gente? Você acha que esse caso do cartel pode arranhar a candidatura do PSDB? Acho que não, porque o governador Geraldo Alckmin é absolutamente, profundamente conhecido pela população do Estado de São Paulo, um homem de bem, um administrador exemplar, por isso venceu tantas eleições em São Paulo. E ele tem tido uma conduta elogiável. Ele constituiu uma comissão, não de membros do governo, da sociedade, com o Ministério Público, para acompanhar essas investigações. O maior interessado em que essas investigações avancem é o governador Geraldo Alckmin. Agora é a mesma questão. Será que, se comprovado esse cartel em obras conduzidas pelo governo federal, isso vai ferir a candidatura da presidente da República? O tempo é que vai dizer. Felizmente, repito, com um atraso injustificável, o CAD começa a investigar denúncias que haviam sido feitas no mesmo tempo, envolvendo a formação de cartel em obras federais. Eu acho que a turma do PT de São Paulo vai baixar um pouco a bola.